Olá para todos e todas, a gente vai começar mais uma aula de revisão. Hoje a gente vai revisar a colonização do continente americano. Então a gente vem estudando os conteúdos do 7º ano, certo? Estudamos vários conteúdos, aí nas aulas passadas a gente estudou as navegações desses europeus, portugueses e espanhóis principalmente, e aí eles chegam no continente americano. Primeiro chega Cristóvão Colombo. Colombo achava que estava chegando nas Índias, chega aqui em 1492, e aí ele batiza a população de índios, porque ele acreditava que ele estava nas Índias. Esse território depois vai ser reconhecido como um novo continente, né? E aí a Europa, Portugal e Espanha vão dividir essas novas terras que haviam conquistado, porque Portugal tinha conquistado domínios lá no continente asiático, com Vasco da Gama. Colombo tinha conquistado esse novo continente, aí precisava ser a divisão. Então, 1494, Portugal e Espanha vão assinar um documento chamado de Tratado de Tordesilhas. Eles vão dividir o mundo, literalmente. As terras a oeste pertenciam à Espanha, as terras a leste pertenciam a Portugal. E nessas terras a leste tinha um pedacinho que ficava no novo continente. E aí Pedro Álvares Cabral vai vir aqui tomar posse desse território, que vai ser o território que hoje é o Brasil, certo? E aí a gente vai ter essas divisões de terra. E cada país vai começar a sua colonização. Ou seja, eles vão trazer pessoas da Europa para cá para poder explorar essas regiões. As colônias, gente, elas não têm o objetivo de povoar nenhuma colônia. Nem as colônias que deram origem aos Estados Unidos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas para frente. O europeu, ele vem para uma outra terra para poder tirar os recursos dessa terra, conseguir coisas melhores dessa terra, tirar aquilo que essa terra tem de bom. Então, eles vão mesmo explorar. Esse é o objetivo do colonizador. Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Holanda, que vão ser os países principais que vão colonizar o nosso continente. Eles vão explorar, simplesmente. Não tem esse objetivo de povoar, de trazer cultura. Eles vão trazer sua cultura, sua língua, sua religião, mas o objetivo deles era retirar os bens que eles podiam retirar as melhorias, tudo de bom que essa terra tinha e levar e mandar para a Europa. Lembrando que nesse período, o país que tivesse mais ouro, mais prata, era o mais rico. Então, tudo que tinha valor era importante para eles mandarem para a Europa. Por isso que eles vão explorar as nossas terras, certo? Então, a gente vai estudar agora como é que foi essa colonização, como que esses países vão nos explorar, ok? Primeira colonização da Espanha. A Espanha, ela vai dividir as suas terras aqui na América em vice-reinados, cabildos. Primeiro vão ser 2 vice-reinados, um no sul e um na América do Sul e outro na América do Norte. Depois vão se multiplicar esses vice-reinados para melhorar a administração. Vão haver umas divisões de grupos sociais, certo? O primeiro grupo social era os chapetones. Esses eram os espanhóis que vinham governar, que vinham comandar a colonização aqui na América. Os crioulos, que eram os filhos desses espanhóis que nasciam aqui no continente, eles eram descendentes de espanhóis, mas por eles terem nascido na América, eles não tinham os mesmos direitos dos chapetones. Os chapetones eram o primeiro grupo, os crioulos eram os segundos. Eles tinham privilégios, mas não tinham os mesmos direitos que os seus pais, porque os pais nasceram no território espanhol e eles nasceram nas colônias. Então, eles não eram, apesar de serem iguais, não eram iguais, certo? Eles não tinham os mesmos direitos do pai simplesmente porque nasceram em outro local, mas eles eram filhos de espanhóis, mãe e pai que vieram da Espanha, mas não tinham os mesmos direitos, eles eram chamados de crioulos. Crioulos, a gente escuta muito essa palavra e geralmente é uma palavra pejorativa que a gente escuta relacionada a um grupo específico. Geralmente as pessoas chamam de crioulos pessoas que são negras, descendentes, né, os afro-brasileiros, né, vamos colocar assim. E aí,
Por que se chama essas pessoas de crioulos? Porque esses crioulos seriam os africanos, né, os descendentes de africanos que não nasceram na África e nasceram no Brasil. Se tornou pejorativo porque o brasileiro, né, como todos os países do mundo, são preconceituosos. Mas crioulos é um povo que tem uma origem e que nasceu em um outro local. No caso da América Espanhola, eles são espanhóis que não nasceram na Espanha, nasceram da América. Aqui no Brasil, a gente chama de crioulos esses africanos que não nasceram na África e nasceram no Brasil, certo? Então, são povos que nasceram em outros territórios, ok? Temos também os mestiços, que são esses espanhóis que tiveram filhos com indígenas, e aí eles não vão ser nem índios, nem espanhóis, não tinham direitos a serem espanhóis, então eles são os mestiços. Os indígenas, que são os grupos nativos do continente, e em alguns territórios da América Espanhola, os espanhóis vão importar africanos, vão trazer pessoas da África para serem escravizados. Muitas colônias vão utilizar a mão de obra indígena. Os indígenas vão ser os primeiros escravos dentro da América. Antes de trazerem os africanos, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, os indígenas vão ser os primeiros escravizados. Os espanhóis vão utilizar largamente a mão de obra indígena como escrava, certo? Mas em alguns territórios, essa população indígena ela vai ser dizimada, ela vai morrer praticamente toda. E aí não tinha mão de obra para trabalhar. Então, esses espanhóis vão começar a importar africanos para virem para o Brasil, para virem para a América para poder trabalhar nas lavouras que esses espanhóis vão estabelecer em alguns territórios das suas colônias, certo? Eles vão explorar ouro e prata, vão explorar também o trabalho forçado desses indígenas, principalmente, nos territórios de mineração. O nome do imposto vai ser o repartimento, ou seja, esses indígenas vão ter que trabalhar obrigatoriamente para esses espanhóis. Nos Incas, o nome desse imposto vai ser Mita, no Império Azteca vai ser Coatequil, e o imposto sobre as lavouras vai ser chamado de encomenda. Então, esses indígenas eles vão ser obrigados a trabalhar para os espanhóis. Isso basicamente vai ser a colonização espanhola. Na América do Norte, os ingleses vão iniciar uma colonização. Os ingleses não tinham territórios. Por muitos anos, né, a coroa inglesa vai enviar navios de corsários, que eram piratas. Eles vão ficar viajando pelo litoral em busca de locais que não haviam sido colonizados para eles estabelecerem suas colônias. E eles vão perceber que a América do Norte, né, por ser muito fria, por não ter os atrativos que os espanhóis desejavam, porque esses territórios pertenciam à Espanha, estava ali sozinho. E aí eles vão começar a fazer essas relações com esses indígenas que moravam ali na América do Norte, tentar aproximações. Porém, durante o século XVI e o comecinho do século XVII, muitos ingleses vão estar sofrendo com as perseguições religiosas causadas pela Reforma Protestante. Muitos ingleses vão se tornar puritanos e eles eram perseguidos pelos anglicanos, que era a religião da coroa portuguesa, e pelos católicos. E aí, no meio de muitas guerras, de muitas mortes, eles vão migrar aqui para a América do Norte, que eles achavam que era a terra prometida, o novo mundo. E eles comparavam a jornada deles ao que aconteceu com o povo lá na Bíblia, quando saíram do Egito, fugiram do Egito e foram para a terra prometida. Então eles achavam que aqui era a nova terra prometida. E aí eles vão fundar as 13 colônias, certo? E como eu falei com vocês, o objetivo deles era, os ingleses eles vêm para morar? Vêm. Mas como qualquer estrangeiro que vem para uma outra terra, a ideia deles era explorar. Eles vão fazer daqui a sua nova casa, mas eles não vão ter uma cultura de exploração diferente de Portugal e de Espanha. Muitas pessoas têm a ilusão de que se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, nós seríamos um país desenvolvido como os Estados Unidos, mas não é verdade. Os Estados Unidos
oitavo ano. É um país extremamente desigual. É um país onde alguns estados são desenvolvidos, alguns estados têm um desenvolvimento social, né, e as pessoas têm uma igualdade social, digamos assim, não uma igualdade social de serem todos iguais economicamente, mas eles têm garantias, eles têm uma condição de vida que se equiparam um ao outro. E em outros estados existe uma grande desigualdade social. Existe pobreza extrema, como aqui no Brasil. Existem um pequeno grupo de muitos ricos e um grande grupo de pobres. Então, os Estados Unidos, a gente vê nos filmes, a gente vê nos jornais, geralmente coisas mais positivas dos Estados Unidos, mas eles são países com muitas desigualdades. E o fato deles produzirem muitos filmes, séries, geralmente eles mostram aquilo que eles querem mostrar, que são o lado bom. Quem quer mostrar o seu lado ruim? Certo? Então, aqui, quando esses primeiros colonos vêm, eles vão fundar as 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos. As colônias do norte e do centro, elas ficavam em territórios mais frios e, por conta disso, não tinham como eles desenvolverem agricultura. Então, eles vão desenvolver manufaturas, né, que eram pequenas fábricas, e o comércio, vão começar a comercializar esses produtos que eram feitos aqui, principalmente com a Inglaterra. E as colônias do sul ficavam nas regiões mais quentes. E aí eles vão desenvolver as grandes propriedades agrícolas. Vão trazer, né, lá para as colônias do sul africanos que vão ser escravizados. E eles vão investir principalmente nas lavouras de algodão. E aí vão se começar, né, vai se ter uma escravidão muito forte. A escravidão nos Estados Unidos foi extremamente violenta. A segregação racial existe até os dias de hoje. Vocês acompanharam aí, ano passado, uma série de lutas, né, contra o racismo, por pessoas, né, afro-americanas que foram assassinadas por policiais. E isso acontece com muita frequência lá, como acontece aqui no Brasil também. E lá existe muito essa divisão. Existem bairros só para negros. Até a década de 1960, por exemplo, os negros eles não podiam entrar no mesmo banheiro que os brancos, não podiam frequentar a mesma escola que brancos. Era proibido o casamento de negros com brancos. Então, essa ilusão de que os Estados Unidos é um país completamente desenvolvido, de que as pessoas vivem, né? Todas as pessoas vivem lá de maneira, né, vivem bem e têm acesso a bens e tudo mais. Isso é muita ilusão. Lá eles são preconceituosos, como somos aqui. Eles têm uma divisão social e existe sim muita pobreza, existe sim grupos que passam por necessidade e existe discriminação racial muito rasgada. As pessoas não escondem essa discriminação. E isso vem dessa colonização aqui no século XVII, quando eles chegaram aqui no continente americano para iniciar a sua colonização. E aqui no Brasil, gente, a colônia portuguesa, para a gente finalizar a colonização, né, os principais países que colonizaram a América, a colonização portuguesa vai se iniciar em 1530. De 1500 a 1530, os portugueses não tinham interesse no Brasil, porque eles tinham as colônias na Ásia. Essas colônias na Ásia davam para eles muito mais dinheiro, com o comércio de especiarias, de objetos e tudo mais, então não tinha interesse no Brasil. Só que nessas primeiras décadas, né, de 1500 a 1530, outros países vão conseguir estabelecer comércio com os asiáticos. E aí o domínio português vai acabar. Então eles vão começar a voltar os seus olhos para o Brasil. Vão fazer expedições, a primeira vai ser de Martim Afonso de Souza, né, vendo se encontravam ouro. Os espanhóis tinham encontrado ouro na América Espanhola, então eles queriam ver se encontravam ouro aqui. Não encontraram. Então, o rei de Portugal vai dividir o território nas capitanias hereditárias, que são 15 faixas de terras, que iam desde o Oceano Atlântico até o Tratado de Tordesilhas, e vão doar essas capitanias para os capitães donatários. Essas terras elas iam ser doadas para o capitão donatário, depois para o filho dele, sucessivamente, era hereditário, certo? Esses capitães donatários, eles tinham que, com dinheiro próprio, investir nessas terras
desbravar as terras, estabelecer o plantio de cana-de-açúcar, que foi aquilo que foi, né, que era o que estava dando sucesso para os portugueses, né, nas colônias que eles tinham na África. E então esses homens vão vir para cá, vão ser 15. Uma dessas capitanias donatárias vai ser doada a Vasco Fernandes Coutinho, que vai chegar na sua capitania em 1535 e vai estabelecer aqui a capitania do Espírito Santo, que é o que vai dar origem ao nosso estado do Espírito Santo. Nós estamos, né, desde o início da fundação do Brasil, enquanto Brasil, o Espírito Santo aparece, existe, lá com Vasco Fernandes Coutinho, mas por conta desses investimentos e tudo mais, muitas dessas capitanias não vão ter o resultado que Portugal esperava. Apenas a capitania de Pernambuco, e algumas fazendas lá do Nordeste, por conta do clima, vão conseguir produzir uma grande quantidade de açúcar, e a capitania de São Vicente, onde hoje seria o estado de São Paulo. Lá em São Vicente, gente, vai ser muito por conta da escravização dos indígenas, feita pelos bandeirantes. Como eu falei com vocês, os indígenas eles vão ser os primeiros escravos. Então, essas fazendas de cana-de-açúcar nesse primeiro período do século XVI aqui no Brasil, muitas delas vão utilizar mão de obra indígena, vão utilizar escravidão indígena. Mas aí esses indígenas, além de muitos terem morrido por conta das doenças, né, e por conta das guerras que travaram contra esses portugueses, eles conheciam as terras. E aí o que eles vão fazer? Eles vão fugir para o interior do país, vão fugir para as regiões que não estavam sendo colonizadas. Além disso, na cultura indígena, os homens não eram os responsáveis pela agricultura, os responsáveis pela agricultura eram as mulheres. E acabou que os portugueses não tinham o rendimento, né, econômico de produção que eles gostariam. Então eles vão começar a trazer africanos para o Brasil para serem escravizados. E aí a gente vai ter início da escravização desses africanos aqui no Brasil. Não vão ser todas as capitanias que vão receber cativos africanos nesse período, certo? Vão ser algumas. Muitas vão continuar com a escravização indígena. O Espírito Santo, por exemplo, provavelmente não recebeu nesse período. Vai receber anos mais tarde. Mas aí a gente vai iniciar a colonização do Brasil. As capitanias hereditárias, como eu falei, não vão ter o sucesso que os portugueses queriam. E aí eles vão estabelecer o governo geral. A sede vai ser na Bahia, a capital vai ser em Salvador. Vai ter um governador geral que vai comandar todas as capitanias. E os capitães donatários tinham que prestar obediência a eles. Os capitães donatários, os governadores gerais, que a gente vai ter no governo geral, vai ser Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. E nas organizações e nas capitanias, né, os capitães donatários, eles ainda tinham alguns direitos, inclusive de dividir as suas terras nas sesmarias, que era pegar as terras da capitania, dividir em partes e doar para outras pessoas. E aí essas sesmarias, elas vão, né, ser doadas para várias pessoas e vão se fundar nesses locais as vilas. E essas vilas, elas vão ser administradas pelas câmaras municipais. Vão surgir as primeiras câmaras que tinham a obrigação de cuidar daquele território e de zelar pelos colonos que estavam ali. E aí a gente vai começar a administração da coroa portuguesa. O começo da colonização, tanto na América inglesa, quanto na América portuguesa, quanto na América espanhola, vai ser muito complicado, porque os indígenas eles eram muito fortes e atacavam esses colonos. Esses colonos eles vieram para cá para invadir mesmo, para pegar os bens, para poder usufruir daquilo que a terra tinha de melhor, e não se importaram nem um pouco com esses habitantes daqui, não se preocuparam em preservar, e vai ser aí no início dessa colonização que a gente vai ter, né, o desmatamento da Mata Atlântica, por exemplo, onde a gente mora, era tudo floresta, era a maior floresta tropical do mundo, era a Mata Atlântica. Com o desmatamento passou a ser a floresta amazônica, que fica no norte do nosso país. A gente vai ter o extermínio da população indígena. Vão ser muitas pessoas que vão ser
mortas por doenças, assassinadas em guerras e tudo mais. E aí a gente vai ter a exploração desse nosso território, que, né, vai se tornar o nosso continente. Bem ou mal, a história do nosso continente, ela é marcada por muito sangue. E a gente não pode se esquecer disso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me chame no privado. Beijinhos e até a próxima aula.